Nossa, da minha Gente, flecha. esse boneco não é dela? Esse boneco não é da menina? Tá vendo? Não é da menina? Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui. A AG. É muita letra. Associação Anjos Guerreiros. Nós somos do núcleo das famílias atípicas aqui de Ourinhos. E hoje nós vamos fazer nosso primeiro podcast. E nós tivemos alguns patrocinadores, pessoal. Olha, estamos ficando chique. Café Boa Prosa, lá do Juliano, de Ribeirão do Sul. Gente, esse café é bom, hein? Quem quiser o contato, pede, a gente manda o contato, ele entrega na casa. Você faz o pedido, ele entrega. Também tivemos um patrocínio da Patrícia, lá da Estação Baguete. Olha que delícia. Nossa, Nos presenteou com esses docinhos. olha a delícia, gente. Que delícia. Que delícia, né? Então, pessoal, agora vamos ao assunto que nos trouxe aqui hoje. Nós temos falado muito sobre síndromes, né? Dos nossos filhos. E hoje nós trouxemos aqui a Magna. Ela é mãe do Pedro. O Pedro foi diagnosticado com Tourette. É Tourette, né? Síndrome de Tourette. E é uma síndrome ainda que é de difícil diagnóstico para muitos médicos. Isso é pouco falado e é muito confundida com toque, com tique nervoso e com estereotipia, até com a estereotipia do autismo. Mas a Tourette, o que ela tem de diferente dessas outras, né, do tique, é que o tique ele passa. A síndrome de Tourette não. É um tique que não passa, a pessoa vai conviver a vida inteira com aquele movimento involuntário. E o TEA, todo mundo sabe, né? Tem a pessoa com TEA tem a dificuldade na interação social, às vezes pode vir com uma deficiência, né? Deficiência intelectual, ou até ter o QI muito elevado. E a síndrome de Tourette não. Ela é uma síndrome que não... Embora seja uma síndrome neurológica, e eu achei interessante isso, e hereditária. O que eu achei interessante no hereditário é que ela não é uma síndrome que mais de uma pessoa na família vai ter. Eu vou estudar isso ainda porque eu achei muito interessante. E o cognitivo e a interação social não é afetada. A pessoa leva uma vida assim, normal, né? Fazendo as terapias. E a única coisa que eu achei interessante, que depois a Magna vai comentar com a gente, é a dificuldade no diagnóstico mesmo, né? E agora, deixar com o nosso convidado se apresentar. Hoje a gente tem o Diego também, que é voluntário nosso. Ele está aqui por amor à causa mesmo, sabe? Ele sempre nos ajudou com o Miguel. É uma pessoa, assim, muito boa, com um coração grande e muito ativa, tá? Bom, como a Fabiana já disse, eu me chamo Diego. Para nós é uma graça poder estarmos todos juntos aqui hoje. Poder falar um pouco mais sobre a síndrome de Tourette, né? E aprender também, né? Então, juntos hoje, poder aprender mais sobre tudo isso aí que nos cerca, né? E muitas vezes desconhecido para todos nós, né? E nós temos a oportunidade de ter uma mãe hoje aqui com a gente, né? Que daqui a pouco também vai se apresentar. Pode? Amado. Essa é a mamãe, gente. Boa tarde. Pode se apresentar. Eu sou a Magna, mãe do Pedro, né? Não tem assim, ele não apresenta muita dificuldade para mim. Eu tento levar a minha vida o mais normal possível. Maravilha. Então, Magda, a gente, para saber, né? A gente gostaria de estar sabendo como que foi descobrir, né, essa realidade com o Pedro. Então, foi assim.
Quantos anos? Então, foi por volta dos 6 anos eu comecei a perceber que tinha algum movimento que ele fazia assim, constantemente. De início era mais raspar o nariz, fechar a garganta, que acaba sendo um pouco confundido com rinite alérgica, né? E eu acabei levando ele no pediatra por conta disso. Ela examinou ele e falou assim: mãe, fica tranquila, isso aqui é só tiquezinho. A maioria das crianças tem, não dá bola não, já que passa. Ele tá super bem de saúde. Ainda ela usou a expressão pra mim assim: ele é forte igual um touro. Falou assim pra mim. E de fato eu esqueci mesmo. Esqueci. Então, isso vai passar, vai passar. Só que quando ele estava assim, próximo dos 8 anos, ele começou a piscar muito. Aí deu uma pensada. E eu li depois e é realmente um dos primeiros tiques mais evoluídos. No início, né, o que mais apresenta o sintoma mesmo. Aí eu fiquei bastante preocupada e não passava 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele piscando excessivamente. Foi a hora que eu comecei a ficar mais preocupada e era final de ano, eu tive um pouco de dificuldade para levar ele no médico, essas coisas. Eu acabei procurando de início, falaram que eu levei na pediatra e indicaram, né, tive encaminhamento para neuro. Todo mundo que está aqui sabe que a gente tem uma grande dificuldade com o neuropediatra, né? Não tem aqui em Ourinhos, não sei se agora já está tendo, mas não tinha. Eu tive que levar o Pedro para Marília. E aí me falaram também, então leva num psicólogo, né? Que é para começar a fazer as terapias, que é para ele ficar mais tranquilo. Porque a criança fica agitada, né? É uma criança mais agitada, mais nervosa, que acaba desenvolvendo o tique. Começamos a fazer o tratamento com a psicóloga. Ela falou assim: mãe, talvez seja transitório, talvez não seja Tourette. E começamos a trabalhar. Todo o tratamento neurológico, a gente sabe que eles demoram para fechar o diagnóstico. Eles têm que trabalhar um bom tempo para conseguir chegar na conclusão se é mesmo ou não, né? E assim a gente foi. Com uns 4 ou 5 meses de tratamento de terapia, o Pedro estava super bem. Ela até chegou a falar comigo, a gente sempre conversava, era cada 5 ou 6 terapia dele, eu falava 10 minutos com ela. Ela tirava 10 minutinhos pra mim e a gente conversava sobre a rotina dele, como estava sendo, se ele estava mais calmo para dormir, que ele tem um pouco de dificuldade para dormir sempre, tem bastante dificuldade para dormir. E foi por aí. Ela chegou a falar pra mim: olha, eu acho que é tipo transitório, não é Tourette. Porém, no final daquele ano, a gente estava super legal. No início do ano da pandemia, foi quando recebeu o diagnóstico, quando recebi uma notícia da pandemia, que ia fechar as escolas. Todos os tiques que o Pedro tinha tido, desde os 6 anos até os 8 anos, veio tudo de uma vez. Ele começou a ficar muito nervoso. Ele ficou muito nervoso, ele piscava, ele raspava a garganta, ele assoviava. Tinha outro tipo que ele mexe com a boca, ele mexia o pescoço, pelava o pescoço, todos que ele teve, antes era um de cada vez, veio tudo de uma vez. Eu fiquei bastante preocupada, a Carla, que é a psicóloga dele, ficou bastante preocupada, tanto que mesmo no auge da pandemia, ela não deixou de atender ele nem uma semana. Nós fomos todos os dias. De tão sério que ficou. Só que, dali uns 4 meses, ele foi diminuindo de novo. Foi diminuindo devagar, né? Foi cessando bem, ficando mais lento, mais tranquilo. Daí a gente conseguiu passar na neuro também, mesmo no auge da pandemia. E
depois de todas as entrevistas com ela também, chegamos realmente na conclusão que era mesmo síndrome de Tourette. Não sei se todo mundo sabe, mas não existe um exame, né, laboratorial ou até nem mesmo de cabeça para saber se é ou não. Existe alguns pesquisadores que chegam a fazer tomografia, né? Mas na nossa realidade não se faz, né? Para chegar ao diagnóstico. Realmente é as entrevistas e Agora sim. as entrevistas e as conversas mesmo com a família e a frequência de tique que a criança tem. Chegou o Miguel aqui na live com a gente. Ele quer café, gente. Dá um pouquinho de café pra ele. Ligeiro, que ele só foi tá doido pra fazendo. participar. Daí. Ô, Magna, pode continuar falando, Quem tá? puder ir compartilhando a live aí também, a gente agradece, viu, pessoal? Então. Vai dando tap-tap na telinha aí que vai alcançando mais gente. Mas enfim. Aí foi aonde a gente começou a ter mais conversar mesmo, né? Agora tá. Aprender a trabalhar com a situação. Uma grande preocupação também é a rotina, né? A rotina. E mudou, Magna, a rotina? Não, pra mim não mudou nada. Uhum. Não, eu não mudei nada, né? Por conta disso. A hora que a gente começa a pesquisar, né? E muitas vezes o que a gente pesquisa não vem de uma forma positiva, né? Acaba dando uma assustada, né? Ai, meu filho vai passar por piadinha, Sofrer né? bullying, né? Vai sofrer algum tipo de bullying em algum momento da vida, né? Ai, ele vai ser um pouco excluído, né? Essas preocupações eu acho que sempre acontece, né? Eu acho que com qualquer mãe que recebe qualquer tipo de diagnóstico de um filho, né? A gente passa por esse tipo de preocupação, eu acho que é normal, né? E, bom, a Carla sempre falou pra mim, olha, quando o Pedro mudar de escola, quando o Pedro for qualquer coisa novo pro Pedro, você prepara o ambiente para ele. Prepara. Ele mudou de escola, ele não queria mudar de escola. O Pedro foi muito resistente a mudanças. Mas como é que sabe? foi pra ele descobrir quando você contou? Para ele, então, no início ele ia muito legal com a Carla. A Carla tentava fazer o... é um tipo de terapia, que depois vocês pesquisam para entender melhor, que a própria pessoa consegue segurar. Mas eles têm que treinar, sabe? Aham. Ele treina, ela tentou trabalhar com ele. Ele falava assim, até no 3 eu vou, mas eu não consigo. Ele falava desse jeito pra ela. Só que o ano passado, ele já não queria, ele parou. Eu não quero mais falar disso. Ele falou isso pra ela. Nossa, Ele falou desse jeito. pra ele ela. foi bem sério. Eu não quero mais falar disso. E hoje o Pedro tá com quantos O anos? Pedro tá com 12. 12 anos. 12 anos. E tanto que a gente não tá fazendo terapia por um tempo. Foi ela mesma que me chamou e a gente conversou. E ela falou assim, olha, se você quiser trocar de profissional, porque a gente já está há algum tempo, o próprio paciente acaba acostumando, né, também com o profissional, né, a gente sabe disso também, né? Sim. E acaba, às vezes, criando até uma afinidade, assim, quase que de parentesco, né? E ela acaba não surtindo um efeito, né? Ela me sugeriu duas opções. Ou você quer parar um pouco, ou você quer trocar de profissional por um tempo. Se em algum momento você decidir voltar, a gente volta, né? Tanto que ela conhecia o Pedro, parece melhor do que eu. Do jeito que ela falava pra mim, sabe? Você pega um amor, né? Um no Sim, outro. ela chegava a mim, ela chamava 10 minutos de vez em quando pra gente estar conversando, cada umas 3, 4 sessões, a gente conversava. E ela vinha, e aquele pouco tempo que ela ficava com ele, ela sabia assim tudo, como se ela soubesse minha rotina toda com ele. Então, olha como que é, né? É uma interação, né, Magna, que a gente fica boba, né? Então ela me contava assim,
é assim, e eu tinha certeza que era daquele jeito, porque eu também era o meu convívio, né? Ela sabe que o Pedro não é de muitos amigos, o Pedro é de 2 amigos só, o Pedro não vai atrás de uma amizade. Se um menino estiver ali, ele fica aqui. Se um menino me conversar com ele, conversa, ele não vai lá. Sim. Então isso acabava me preocupando um pouco. Eu falei, será que é por causa do... Ele sabe que ele tem medo dentro dele? Mas isso mudou Da nele, pessoa? mano? Pedro Sempre foi assim? É, sempre foi assim. Sempre foi tímido, o temperamento dele sempre foi esse. Sempre foi. Só que, como ele tá assim, adolescente agora, vamos dizer assim, quase adolescente, ele fala que ele é pré-adolescente. Qual a idade dele hoje? Fica com 12. Mas ele fala pra mim que ele é pré-adolescente, adolescente fica com 13. Graça. Ele fala desse jeito pra mim. E, então, eu achava assim que ele deveria ter mais um pouco já de coragem, De amigos, né? Fazer novas amizades, se Não, diz, né? mas ele é bem fechadinho ainda, né? Mas eu respeito todo o limite dele. Se ele falar pra mim que ele não vai fazer tal coisa, eu respeito. Mas na escola, Na escola ele... é só pedindo pro pessoal, quem tiver alguma pergunta para fazer para a Mari, né? Pode estar escrevendo aí que a gente vai estar fazendo aqui a pergunta ao vivo, né? Pelo Facebook, também pelo Instagram, né? Estamos ao vivo aí pelo canal do Miguel também, no Facebook, então nos acompanhe. Tá? Na escola, como que é para ele? Ele fala de como que é para ele o comportamento dele na escola, os amigos, se notam essa realidade nele? Não, nunca ninguém falou nada pra ele. Eu pergunto pra ele. Aham. Eu avisei na escola, eu deixei lá anotado, porque ele mudou, né, há pouco tempo, de um Racanelo. Ele tá no Racanela agora. Faz pouco tempo que ele tá lá. Quando eu fui levar, fazer uma matrícula dele lá, tá escrito na ficha dele, né? Aham. Mas de vez em quando eu pergunto pra ele. Ele nunca, as pessoas não percebem. Não percebe. Nunca, pelo menos se percebe, não chega e fala pra ele. Eu pergunto pra ele, Pedro, você já sofreu algum bullying? Alguém já fez alguma brincadeirinha com você? Ele fala que não. Ele fala que nunca fizeram nada pra ele. E questão de aprendizagem. Ele vai bem na escola? Muitíssimo bem. Ô Magna, eu cheguei a ficar com o Pedro na creche um tempo. E a gente não percebia nada. Esse tique começou depois de uma idade? Depois. Porque eu me lembro que ele fazia um tratamento de alergia, né? Ele tem. Que ele era uma criança alérgica. Mas assim, o tique, alguma característica da síndrome ele não tinha. Não, é que realmente, se a gente for pesquisar, a maioria das crianças apresenta nos 6 anos mesmo. 5, 6 anos. A partir dos 6 anos, né? A grande maioria. Tem alguns que já apresenta desde 2 anos, né? Uhum. Se a gente for pesquisar um outro, a gente vê isso. Só que a maioria, em torno de 6 anos, é uma característica mesmo. E Magna, qual foi a sua maior dificuldade para ter esse diagnóstico? É não ter médico na rede pública, é não ter exame, é a dificuldade financeira mesmo, que a gente percebe que todas nós passamos, porque esse diagnóstico fica caro. Qual foi a sua maior dificuldade a partir do momento que você começou a investigar o Pedro? Os médicos adequados mesmo. Ter que se deslocar para Marília, né? Para o neuro. E também fono, né? Fono. Foi indicado fono para ele também, porque ele, se você perceber, o Diego que convive, conversa bastante com o Pedro, ele faz uma pausa na fala, você já percebeu? Uhum. Se você não der totalmente atenção para ele não consegue conversar com você. Ele conversa super bem, uma criança que conversa bem. Mas, pausadamente, tipo né? assim, se você estiver numa roda de pessoas, você pode perceber que ele fica quietinho. E é uma característica da Tourette. Isso aí foi tanto a doutora que atendeu ele, quanto a Carla, a psicóloga. Os dois falaram a mesma coisa. E assim, dentro da família,
A gente costuma falar muito da escola, né? E a gente percebe que muita gente sofre preconceito dentro de casa, na família. Aquela história, né? Olha pra mãe e fala, você tá procurando pelo em ovo, não é nada, não tem nada, para com isso, você tá louca. Não, eu sou discreta, eu não falo. Eu não falo. Você não... Eu não falei. expor para você toda essa situação foi difícil? Sim. Né? Sim. Como é que foi para expor? Para a família mesmo assim? Né, no caso, para os mais próximos, contou, né? Mas para aqueles que rodeiam você, amigos, assim, você já partilhou disso, já conversou? Muito pouco. Eu sou muito diferente. Dentro da família, tem outro caso assim, outra situação? Pessoas com síndromes, outra realidade? Não, diagnosticado. Diagnosticado não. Sim. E você chegou a sentar e conversar com o Pedro sobre a síndrome? Assim, como foi o momento? Como você... Porque assim, como o cognitivo dele é normal, ele não sofreu nada, né? A Tourette não abala o cognitivo de forma alguma. E por incrível que pareça, Fabiana, conviver com o Pedro, sou o padrinho dele, né? Engraçado que ele dava os brinquedos para ele, sempre naquele Legos de montar, que é aqueles pequenininhos que foge daquilo. Nossa, 50 pesos. Ele sempre gostou. Sempre gostou, e ele pegava aquilo para montar com a facilidade, né? O menino muito inteligente demais, né? Que se apega nessas coisas que são mais difíceis, né? No caso, ou a própria brincadeira só, né? No caso. Sim, isso mesmo. E no caso assim, ele percebia que alguma coisa estava acontecendo, porque a mãe estava levando ele em muitos médicos, passando em fono. Assim, teve um momento que você chegou, sentou e conversou com ele? Foi difícil? O que você fez? Não, foi natural, foi coisas naturais, assim, que a gente foi, não tivemos, assim, também uma longa conversa, uma coisa assim, mirabolante. Não, foi assim, muito tranquilo, normal mesmo, como nós estamos conversando aqui, entendeu? Sim. Não teve, assim, dificuldade nem da minha parte, acho que foi aos poucos, acho que é por isso que não afetou muito, né? Não teve aquele impacto momentâneo. Conforme a gente ia descobrindo, a gente foi nós dois juntos, né? Era nós dois juntos. E o pai? O pai dele ficou assim bem tenso, né? Ficou preocupado quando o Chico estava bem alto, né? Bem alto. Uhum. Ele ficou bem preocupado, ele queria medicamento. E queria que desse medicamento, porque na cabeça dele, ele pensou um pouco diferente de mim. Eu acho que demorou um pouco para entender, na verdade, né? Eu acho que ele pensava que seria um negócio que ia tomar medicamento e ia melhorar. E como eu já sabia que isso não tem cura, né? Se a gente for entender mesmo, não tem cura. É algo, ele melhora, ele diminui, mas ele não tem cura. Então, ele vai, pede pra mulher dar remédio, pede pra doutora dar remédio. Eu falei, não. A hora que eu conversei com a Neura, ela falou pra mim, falou assim, mãe, como é você que convive com ele, como é você que tá vendo como que tá a gravidade dele, se você quiser, eu passo o medicamento pra ele. Mas se você não quiser, a opção é sua. Aí nós conversamos, né, por alguns momentos, um tempo lá, foi até uma consulta longa. E eu falei pra ela que eu não, que se fosse necessário na próxima, mas naquele momento eu não queria. E ela usou o termo pra mim assim, graças a Deus. Desculpa perguntar, quem que é a médica que deu o diagnóstico dele? A gente pode falar o nome disso, não? Pode sim, porque até... É doutora Heloísa Maria. Até porque Mas às vezes amorzinho. tem mãe que pede muita informação, indicação de médico. Então, eu gostei muito dela. Pra mim, ela foi muito boa, uma pessoa muito... Ela foi muito assim, humana, muito... Ela é neuropediatra. neuropediatra. Aqui em Marília tem também, acho que a doutora Cecília, né? A Marília tem várias Ah, Marília tem. neuropediatras.
E hoje, Magna, o tratamento continua? Como que o Pedro tá hoje? O que você percebe nele hoje? Olha, vários tiques cessaram, né? Vários tiques cessaram. Agora o tique que não cessa mesmo, pode ser até que durante o dia a gente nem perceba mesmo. Ele, toda noite, ele, acho que até atrapalha ele dormir. Até nós conversamos aquele dia, né? Atrapalha. Ele fica puxando muito o nariz, sabe? Ele puxa muito o nariz. Se ele estiver concentrado em alguma coisa, você não percebe nada nele, nada. Se ele ficar aqui fazendo alguma coisa, mexendo no celular dele, se ele estiver fazendo matemática, ele é ótimo em matemática, não sei se eu já comentei. Pensa num menino que aprende matemática. Muitíssimo bem. Então, se ele estiver concentrado naquilo que ele está fazendo, ele não faz tique nenhum, ele está em silêncio. Só que a hora que ele para, ele começa a puxar o nariz e uma tocinha. Uma tocinha. Magda, já a gente continua. Fazer aqui um agradecimento, né, também os irmãos que nos ajudaram aí, estão nos ajudando, né, com os banners, né, que nós estamos fazendo para a associação, Anjos Guerreiros, famílias atípicas aí de Ourinhos. Agradecer dar nomes, né, a Auristeu, que é um amigo querido aí que tem nos ajudado, ao Silvocar, né, que é o Luan, também que nos ajudou. Deus abençoe vocês, né, de coração. E tem mais amigos aí que vão estar nos ajudando, hein? Estou esperando vocês nos ajudar, hein? Estamos precisando de patrocínio aí para a associação, né? Também logo mais nós estaremos fazendo trabalho nas escolas, né? Isso é muito importante. Estamos fazendo a conscientização, né, do autismo, das síndromes, né, que tem, de todas as realidades que passam, né, muitas vezes nas nossas casas, nas nossas famílias, e muitas vezes as famílias têm medo, né, de levar seus filhos para algum lugar, para sair, para ir numa igreja, para ir na escola. É uma realidade que acontece, né, e nós gostaríamos de estar ajudando essas famílias, né. Também divulgando isso nas escolas, nós conscientizamos os pais, né, de como se comportar, né, perante uma criança autista, uma realidade que muitas vezes é desconhecida, né. A minha filha não é, né, ela é típica, mas vendo toda essa realidade, né, como eu posso me comportar perante uma criança autista, né? Não é um bicho de sete cabeças, nada, mas é eu entender, né, buscar compreender essa realidade para que eu possa ajudar de alguma forma, né? Tá entendendo melhor as situações, e assim a gente vai fazer com que as crianças possam compreender também, né? As crianças juntamente nas escolas, perante seus amiguinhos, que têm as realidades. Então, de uma forma muito específica, nós trabalhamos nessa realidade, né? Ajudar realmente as famílias atípicas e conscientizar aí as escolas, também a saúde, muito necessária a saúde, né, ser conscientizado também, para que possa assim, acolher melhor as crianças, né, acolher melhor. Chega nos hospitais, muitas vezes não tem um profissional que sabe, né, lidar com essa situação, né, não por culpa do profissional, né, mas por uma realidade que não tem formação, não teve formação. E isso, né, a prefeitura, né, e nós estamos dando esse engajamento aí, oferecendo isso, né, essa realidade aí para a prefeitura. Já chegamos com o nosso querido Lucas Suzuki, né? Isso. Da Secretaria da Educação, tem nos apoiado muito, né? O Edinho, que é o secretário adjunto. O Edinho, secretário adjunto, né? Estamos esperando o seu Donai, né, nos dar uma resposta também, para que assim a gente possa estarmos juntos aí nessa busca de conscientização. Beleza? E os nossos patrocinadores de hoje, né? Aí uns doces maravilhosos, né? Da Baguete, a Patrícia nos presenteou com esses docinhos lindos. Vou pegar aqui para mostrar pro pessoal do Facebook também. Gente, tá ao vivo, viu?
E aqui, Cafezinho, ó, nós vamos melhorando com a experiência, com o dia a dia, tá? No início ficou meio virada a live, agora tá certinha. Olha os docinhos, tem lá na baguete, são maravilhosos. É isso aí. Olha que delícia. Ô Magna, e dentro dessa, toda essa realidade, né, como inserir o Pedro, né, dentro dessa realidade? Na escola, né, como os professores veem ele, você conversa com os professores dele, né, o que falam dele na escola? Você já teve a oportunidade de conversar com os professores? Alguns já, Já? mas eles nem percebem. Nem percebem? Nem percebem. Não. E quando ataca no Pedro, é muito forte? Quando ataca os tiques nele? O auge mais forte foi o que eu comentei na época da pandemia, né? Porque se você for pesquisar, quem me ensinou a lidar com essa situação foi a própria psicóloga dele, né? Que, tipo assim, se a pessoa levar um choque de nervosismo, ela vai ter uma reação nos tiques, vai aumentar. Tipo assim, por exemplo, se você levar um choque muito grande, você vai ficar muito nervoso no momento. Tem gente que vai ficar andando pra lá e pra cá, né? A gente que não tem o tique, por exemplo, né? Tem gente que anda pra lá e pra cá, tem outro que come, tem outro que tem dor de barriga. Não é assim que a gente reage? Sim. O nosso corpo, ele tem uma reação natural, né? E quem tem o tique, por exemplo, o síndrome de Tourette, por exemplo, que é mais elevado até do que o tique em si só, ele vai apresentar mais tique. Ele vai ficar dando sinalzinho, como cego. Aí alguma coisa ele tem que fazer. Aham. Entendeu? Ou ele vai ficar piscando, ele vai ficar tossindo. Ele muda conforme o comportamento? Por exemplo, se ele está nervoso. Sim. É o ambiente, no caso, No né? caso. É o ambiente. E na escola já aconteceu dele ter alguma realidade assim, de ficar nervoso Não. e dar um Que eu tique mais fiquei forte? sabendo, nunca fui chamada, nunca ninguém passou nada disso pra mim. Aham. E assim, quando no início do ano, você vai instruir os professores, você chega a ter essa conversa, Não cheguei a fazer isso. Eu só não houve a necessidade. Não houve. Só tá escrito lá no Prontuário, né? no Na escola. prontuário, na ficha dele mesmo, que ele tem. Porque é interessante eles saberem, né? Sim, Eles precisam saber. precisam porque eles saber. estão lidando com uma criança que tem uma Sim, que tem uma síndrome, né? síndrome. Se aconteceu algo que eles percebam de diferente. Só que eu acho bem interessante que tem alguns professores que eles trabalham já a igualdade das crianças, entendeu? Aham. Aqui no Evani, que era os menorzinhos, aqui eu conversei mais com os professores. Sim. E a professora dele foi a última, até esqueci o nome dela agora, que a gente chegou a conversar, né, pessoalmente, sobre isso. Ela falou assim, olha, eu já converso bastante com as crianças, a gente faz trabalho com as crianças para um respeitar o outro com as suas limitações, né? Cada um com sua limitação, cada um com o seu jeito de ser, com sua cor, tudo. Eu trabalho bastante isso na sala de aula com as crianças. E outro dia, eu acho que foi até no ano passado, não foi nesse ano não. O Pedro realmente trouxe para mim de novo, até me mostrou um papel lá que falava sobre isso de novo. Foi um trabalho feito aqui já no Racanelo, Aham. sobre respeitar, né? Um respeitar o limite do outro. Então eu acho muito interessante. Eu até falei para ele, nossa Pedro, que legal, né? É assim mesmo. A gente tem que aprender a respeitar cada um do jeito que é. Com sua cor de cabelo, com sua cor de pele. Tem criança que tem problema, algum tipo de deficiência, né? Que manca, né? Coisa assim. Então a gente tem que enxergar
O ser humano, o ser né? humano por trás daquela limitação dele, né? E, na verdade, não é a limitação, é o ser humano, é o ser né? humano, é o ser humano. E, então eu achei muito legal isso, os professores tá se preocupado com Sim. isso. Tá Todas as escolas devem ser assim. Uhum. Eu não sei se em outros lugares. Até eu tive em uma reunião do CONDEF até, na sexta-feira, ontem, e o debate foi justamente sobre isso. O respeito. Isso. Que o problema o grande problema hoje, não só de Ourinhos, como creio da toda a sociedade em geral, né? a realidade, é o respeito. Sim. Respeito com o idoso, respeito com o deficiente, o respeito com todos. Uhum. Né? Na verdade, seria a gente desconstruir paradigmas, desconstruir pensamentos e construir novos Sim. pensamentos. Principalmente a respeito da pessoa com deficiência. Até hoje de manhã eu gravei um vídeo que ontem eu estava lendo um artigo e falava muito da doutora Nise da Silveira, eu gosto muito dela, da história dela. E ela foi onde começou essa revolução da pessoa com deficiência. Que ela quando ela chegou no manicômio, que ela viu o pessoal lá sofrendo com lobotomia, eletrochoque, e tudo assim a revelia, não tinha assim um controle. Bicho, né? Como se fosse, sabe? Eram tratados como animais. Né? Eu já vi alguma coisa sobre isso, eu fiquei muito... Eram depósitos, manicômios eram depósitos. Ali Digamos assim, muitas vezes a pessoa, até a própria família, né, quer se livrar, né? Não, as famílias colocavam. Até não tinham só para pessoas com problemas mentais. Eram meninas que ficavam grávidas, solteiras. Os pais, por vergonha, por ser de alta sociedade, na época tinha muito esse negócio de título, eram colocadas no manicômio. Homossexuais eram colocados no manicômio. Então ali era uma bagunça. Porque uma menina que fica grávida não tem que ter manicômio. Ela tem que estar na família, ser acolhida e cuidar do bebê e pronto. O homossexual, entendeu? E nem o deficiente precisaria ali ser internado da forma que era. E quando ela entrou nesse manicômio, ela começou a perceber a pessoa por dentro, ela começou a ver o ser humano. E ela começou dali a desenvolver a terapia ocupacional. Eu achei muito interessante essa visão. E assim, esse momento que a gente está tendo aqui com você, apesar de você ser uma pessoa muito discreta, é muito importante. Você tem a noção dessa importância, desse momento? Das mães que virão futuramente, seu depoimento, de como você agiu, como você lidou, como você correu com as coisas do Pedro, como você aceitou, a importância da sua aceitação para o Pedro. Porque a primeira pessoa que tem que aceitar somos nós. Com certeza. Não adianta eu exigir da sociedade se eu não aceito. Né? Você em algum momento parou para pensar nesse sentido? Não, na verdade não. Porque também é uma realidade assim. Quantas famílias que tem, muitas vezes na sua casa e não sabe, Sim. né? Isso aí. Por essa realidade de muitas vezes, é só um tique, né? É só isso, Tem né? importância. E às vezes deixa de fazer um exame, alguma coisa, por pensar, vai passar, né? Às vezes é mais severo, alguma coisa mais severa, né? E acaba não passando, não tendo essa idade e acaba passando o tempo, e a pessoa vai convivendo com aquilo, né? Vai convivendo com essa realidade. Então a sua vinda, né, para nós é de grande importância, primeiro com o aprendizado, né? Um aprendizado muito importante para nós, o seu depoimento, aquilo que você viveu, né, está vivendo com o Pedro. E também gostaria de você falar para nós que não tem só o Pedro nisso daí, né? Tem as meninas. As meninas. As suas filhas. As filhas. Como elas reagiram? Tudo muito... Pode falar o nome dela. Foi tudo muito natural para todo mundo.
A Bruna, ela trabalha com educação, né? E tanto ela me ajudou a pesquisar bastante, ela pesquisou bastante sobre isso, até me ajudou me orientando mesmo em algumas coisas. A Dai foi mais, Sim. não se envolveu muito, né? E tanto que a gente não enxerga o Pedro, não vê diferença nenhuma, sabe? A gente trata o Pedro absolutamente normal. A gente não... Eu acho que é por isso que até veio naquela pergunta lá anterior, né? Que, Sim. lá a primeira pergunta lá que você fez lá, de como que foi, né? Conversar com ele. Foi assim, natural. A gente foi falando normal. E sempre foi desse jeito. A gente nunca colocou como um obstáculo. Nunca usamos esse termo assim, que ele vai ter alguma como é que fala? Limitação. Alguma limitação por conta disso. E ele, graças a Deus, assim, né, Magno, também, ele teve, nada impediu ele de fazer, não sei se ele gosta de algum esporte, mas também dentro da realidade da igreja ele pôde fazer, né, catequese, todas as coisas normais, né? Normal. Então, ele sempre, o único esporte, ele é meio preguiçoso, falar a verdade, ele é bem preguiçoso. Ele gosta mais de ficar lá na dele. Ele é da geração do botão, né? Isso mesmo. Ele gosta mais de ficar lá no videogame dele, ele tem um horário que ele vai pro videogame, então aquele horário já é sagrado, né? E ele não gosta muito de fazer outras coisas, não. Aí eu queria pôr ele em algum esporte, porque esporte ajuda, né? Sim. Aí eu coloquei ele na natação, mas hoje foi uma luta, viu? Porque ele não queria acordar cedo. Agora nós estamos no inverno, graças a Deus pra ele, né? Porque ele tem uma preguiça de acordar cedo, é quase que uma briga pra levar ele na natação. Então, mas ele tá fazendo legal. Por exemplo, se ele se dedicar a alguma coisa, ele faz bem feito aqui. Ele não faz pela metade. O Pedro, ele tem uma característica dele. É isso, eu estava vendo um vídeo hoje sobre a síndrome. Isso ela falou, que assim, o importante de quem tem a síndrome é o foco. Que quando realmente ela está focada no que ela gosta, ela nem manifesta os tiques, né? Eu achei muito legal isso. É isso mesmo. E o respeito da limitação, que entra assim, você está no lugar, ele começa a ficar ansioso, nervoso, você percebe que vai começar, quer ir embora, Pedro? A gente aproveitou, vamos. Você já chegou a fazer isso, a ter que sair de algum lugar com ele? Nunca. Não, a esse ponto não. Porque assim, às vezes, eu passei muito por isso. A ansiedade que eu tinha passava Pra ele. pro Miguel, é onde assim, aí descompensava tudo. Sim. Só que começou de mim, a ansiedade. Então você sempre teve esse controle da ansiedade, Sim, graças a Deus. Sim. Eu não sou muito agitada, né? Mesmo que eu consigo ter um controle da minha ansiedade, da minha agitação. Eu consigo. Eu não conseguia não. Depende, né? Do seu caso é mais... Até porque eu tenho um agradecimento muito grande para fazer aqui. Porque assim, quando o Miguel manifestou os problemas dele, eu fiquei tava sozinha aqui em Ourinhos, né? Sozinha assim. Tinha minha mãe, minha irmã. Foi a época que o Beto estava fora. Foi a época que o Beto estava fora. E a gente sempre participou da igreja. Eu não vou mentir, não tenho medo, não tenho vergonha de falar. Na época, os amigos da igreja que a gente participava, né, da paróquia, que eu não dei de igreja não, gente. Dei de paróquia só. Assim, né, era só julgamento. Eu fui muito julgada, até que eu comecei a participar daqui. E, nossa, fui recebida assim com muito carinho, principalmente pelo Diego e pela Camila. Que assim, a gente tem um amor, um carinho por eles, assim, que o Diego virou meio pai do Miguel, junto com o Beto ali, já era amigo, já era de casa. Nossa, e isso foi assim, foi onde eu comecei a me acalmar. Aí o Miguel também começou a se acalmar, né? E Deus sempre coloca essa, gente, o Diego aqui, ó. Tá escondido.
E assim, e apesar da pouca idade que ele tinha, hoje o Diego já é pai, já é mais homem, na época já era jovem, não tinha essa obrigação, e nem era obrigado a ter a maturidade que ele teve para acolher, não digo acolher a mim, mas acolher o Miguel da forma com que ele acolheu. A Camila, os dois namoravam, a Camila não era obrigada a aceitar o namorado dela, cuidando de uma criança que não era deles, sendo que ele poderia ficar sentado do lado dela na igreja também. Nossa, e assim, eu sou muito grata a Deus por eles. E você chegou a encontrar pessoas assim no seu caminho? Eu acho que você nunca foi, né, abandonado, porque você sempre participou aqui, esteve perto deles, né? O Diego e a Camila, inclusive, é a Joviele, né? Que é a madrinha? Os três. Os três. É a Jo e o Diego. Naquele tempo, como eles não estavam casados ainda, Sim. e a gente sabe, né, que a gente é aconselhado quando o casal ainda não casou, né, Diego? Isso. Não ser padrinho Não pode de ser batismo. padrinho, isso. Aí até eu fiquei numa dúvida bem grande, né? Pedi pra Deus me ajudar, que eu queria um discernimento. Aí eu senti no coração de chamar o Diego e a Joa, né? Que eu gosto muito. Excelente, porque da a Jo foi outra que acolheu muito Miguel também. E eu falei assim, não, então Ama chama a a Jo. Camila pra consagrar o Pedro. Daí tá tudo certo, né? E foi desse jeito, né, Diego? Graças a Deus. E eles gostam do mesmo jeito, eu acho que não muda nada. Nada. Não muda nada. E... Então eu não tive problemas assim. Porque também o Pedro assim, né, Diego? Ele não é de... Até porque, que nem Por você exemplo, falou, se você prestar atenção nele, agora que você sabe, você vai perceber, né? Sim. Isso. Agora, se você não prestar atenção, talvez você nem perceba, né? Né? Manda um boa tarde pro Anderson. O Anderson é o nosso anjo azul. Boa tarde, tudo bem? É o Anderson, manda boa tarde pra ele, Boa Diego. tarde, Anderson. Deus te Olha lá, abençoe, Anderson. garoto. Beijão, garotão. Antes é nosso menino. É nosso mascote. Ah, sim. Ele é autista, já adulto. Ah, sim. Tem um coração imenso, Legal. sabe? E caminha com a gente. É isso aí. Mas o Magno, assim, o que eu percebi da deficiência, né? Não sei se você passou por isso. Com a gente funcionou como uma peneira, assim. Só ficaram as pessoas que realmente se importavam com a gente, não com aquilo que a gente poderia dar. É, tem muito isso, Tá. né? Na nossa vida tem muito Não isso. com aquilo que a gente poderia dar, porque eu me lembro, eu e Beta, a gente casou, em um ano a gente não tinha passado um final de semana em casa. Nossa, a gente trabalhava, encontros, igreja, tudo. A partir do momento que aconteceu, que a gente teve que dar uma parada, aí sumiu todo mundo e começaram os julgamentos, né? E o que eu percebi foi, no momento eu sofri muito. Depois, assim, do acolhimento que eu tive aqui na paróquia, na São José, eu fui amadurecendo aquilo, que Deus realmente usa situações, né? E você percebeu alguma coisa assim? Pelo que você falou, você nunca passou por isso, né? Não, eu não. Não passei por isso, não. E você chegou a ter contato com outras mães, com filhos com a mesma síndrome, nas consultas? Não. Ou você nunca se encontrou? Não, também. Não? Não. Aqui você não conhece, Magda? Aqui Não, alguns não outros. conheço. Eu vejo alguns depoimentos de YouTube, famílias deles, mas eu mesmo conversar, igual nós estamos conversando aqui com alguém, trocar uma experiência, não. Sim, então fica o convite aí, né? Para as famílias, né, que conhecem, Com sabem certeza tem. Tem. da síndrome, né? Ou até mesmo observa na criança alguma dessas realidades, né? Desses tics. Nós estamos aí, né? Que precisar da associação, Sim. estamos à disposição para tá ajudando. Tá? Ô Magna, aí pra gente, né? E já, acredito já finalizando, né? Sim. Aquilo que você gostaria de deixar, né, de mensagem para as famílias, né? Para todos nós aí. Amar, né? Amar o ser humano acima de tudo, seja qual for a deficiência da criança ou do adulto, né? Não olhar pro movimento, pro gesto que ele faz,
igual o Miguel, que às vezes tem crises em público. Sim. Não se importa com aquilo. E a família também, gente. A nossa vida é muito curta pra gente se preocupar com esses detalhes, né? Vamos viver, amar do jeito que eles são e se tiver que brigar com eles, nós vamos brigar do mesmo jeito. Tem família que tem 2 filhos, um tem um probleminha, o outro não. É criado do mesmo jeito, né? Educar do mesmo jeito. Não vai fazer diferença Não. por causa da Sim. síndrome ou da deficiência. Corrigir ele do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Eu acho que é isso. Sim. Não tem muito segredo, não. É o amor, né, Magna? É assim, a gente sempre acaba caindo na mesma, né? O amor cura de certa forma. Com certeza. Porque se a gente está com o coração curado, a gente vai levar aquilo com mais leveza. Eu percebo hoje, é lógico, a gente tem muita dificuldade com relação ao comportamento do Miguel. Sim. A gente sem sempre dúvida. precisa estar buscando ajuda profissional. Com questão das crises convulsivas, a gente busca também uma solução. Lógico, a gente quer ele mais independente. Com relação à deficiência intelectual, isso não me preocupa, Ah, não. né? E assim, quanto mais a gente ama, mais aquilo fica leve, né? É interessante. E eu lembro que eu conversando com a Magna um pouco sobre isso também, ela falou assim, quando que a gente vai imaginar que isso vai acontecer com a gente, né? Isso mesmo, isso mesmo. Acho que foi uma das coisas que, naquele momento que você falou, eu fiquei pensando, quando que a gente vai imaginar? Não, a gente acha que não, né? Não, a gente pensa que não vai acontecer com a gente. Acontece na casa do vizinho, mas não acontece com a gente. A hora que acontece com a gente fica assim, meio que assustado às vezes, né? Porque a gente acha que a gente está livre daquilo. Né? Aham, Qualquer coisa que pega a gente de surpresa é desse jeito. sim. Né? E assim, uma coisa muito importante, né? Igual eu e o Beto, a gente casou, sempre teve a caminhada na igreja, participava. E aí, eu creio eu que pela cabeça de muita gente passava, né? Nossa, mas vão tanto na igreja, reza tanto. É. E assim, Acontece. não é castigo. Não é. Porque assim, eu creio que o Miguel veio para completar uma parte na gente que a gente realmente precisava. Porque depois do Miguel houve um amadurecimento muito grande, sabe? E houve uma união na família também. A gente percebe as mudanças nas pessoas que amam a gente, que, sabe? De repente, se não tivesse acontecido o que aconteceu com o Miguel, o Diego não estaria aqui ajudando a gente. Você Nada entendeu? Por acaso. Nada é por acaso na nossa vida. Nada. E ainda ontem eu falei pro Beto que eu fui dormir, né? Aí eu tava pensando, né, na doutora Nise, gente, assistam o filme. Nise, O Coração da Loucura. É maravilhoso a história dela. Eu fui dormir pensando, né? Aí eu falei, olha, lá, através dos deficientes, foram abertas portas que até hoje a gente usa essas portas. Através do Miguel foram abertas portas que muita gente está passando por essas portas. Através de pessoas que vão nascer, vão ser abertas portas que eu vou passar com o Miguel também, se eu precisar. Entendeu? E não são só pessoas com deficiência. Porque imagina, lá naqueles manicômios, quantas pessoas com pânico, com coisas leves, que hoje levam uma vida normal, tomando lá um medicamento, eu tomo, o pensamento da gente fica acelerado, às vezes a gente precisa tomar um remedinho, eu tomo um remedinho para acalmar a mente um pouquinho. De repente, se fosse lá em outra época, a gente eu estaria internada, seria dado como louca, como não dorme, você entendeu? Então a gente tem que agradecer, porque através deles vieram essas pesquisas, melhorou a vida de muita gente. É isso mesmo. Então tem um propósito para eles estarem aqui. Com certeza. Eles têm uma missão. Com certeza. E uma missão grande, muitas vezes maior do que a nossa. Então eu falei, né? Que eu enxergo assim, hoje eu enxergo assim. Nossos deficientes são eficientes e resilientes. Porque eles têm que cair, têm que levantar. Eles caem, levantam e a cabeça sempre erguida. Né? O Pedro nunca foi uma criança triste. Não.
Agora ele é mais quietinho, mas ixi, Ele você tá- olha as fotinhas dele de criança, Hoje Sim. ele tá naquela fase chata. Vocês estão lembrados de você nessa idade? Você também. Como Todo ele disse, mundo. né, que ele tá na pré-adolescência. É. adolescente. Acho que é as idades mais complicadas, né? Que chega aí para criança, para nós, né? Para essa realidade, ainda mais para a juventude de hoje, né? Que é tudo muito mais complicado, né? Tá. Mas assim, graças a Deus, é um menino top. E ele é muito tranquilo, muito bonzinho. Eu lembro dele na creche. O Pedro é uma criança, era, né, uma criança, né? Porque ele era criança, agora ele é pré-adolescente, Agora ele é né? pré-adolescente. Tá enorme. Mas ele é muito bonzinho ainda, ele não dá trabalho, sabe? Na Sim. escola, ele é muito bonzinho, respeita, tudo isso. Então, Ai. não tenho o que reclamar, não tem nada. Sempre positivo, algo positivo dele. Ai. E também para deixar, né, aí, a síndrome também, ela é vocal, né? Também Sim. tem algumas realidades, né? Solta disparos de muitas vezes palavrões, ou alguma frase que fica repetitiva para a criança. Então, você assim, né, estiver na sua casa, pesquise um pouco também nessa realidade. Se às vezes você conhece a família que alguém ou da própria família que às vezes soltam umas coisas. E isso é motor, né? Não é, por querer, né? É involuntário, né? É forçado essas palavras, né? É isso mesmo? Sim, o Pedro não tem isso, né? Isso Sim. aí ele não fez isso. Só que eu tava vendo um menino, até ele tem um canal no YouTube. Eu esqueci o nome dele agora. Eu dou risada. Ele próprio ri da história Será que não é que a dele. gente tá assistindo? O Guilherme? Vocês viram? Ele ri da história dele. Ele fala. Só que ele tá falando, daqui a pouco ele já solta. Solta. Ele contou que no início a mãe dele achava que ele estava Possuído. É porque ele falava palavrões É o dentro de Guilherme. casa. E a mãe dele ia para a igreja. Ele falava palavrão na Ele igreja. pegava e entrava. Isso mesmo. Diz que ele ficava lá assim, né? Ele Isso. mostrou o gesto. Ele ficava lá se debatendo. E o pessoal achava tudo que ele estava. Tem uma que eu sigo também, que ela ia na missa. Ah, E, por exemplo, ela conseguia se manter, né? E ela conseguia se manter quieta, mas se ela ouvisse alguma frase, alguma coisa da homilia do padre, no momento de oração, alguma coisa que disparasse nela o gatilho, ai, meu Deus. aí ela começava a repetir e falar alto, Olha. né? Que era onde já desencadeava nela, daí começava as crises, ela tinha que sair muitas vezes da missa porque não parava, Olha. né? Porque solta o gatilho e pronto, aí é repetitivo, né? Né? Então tem alguns casos assim também. Então, diz que não existe grau, né? A síndrome de Tourette. Existe síndromes diferentes. Vocês chegaram a chegar Sim, nesse eu não vi ponto? grau também escrito. Não, grau não. Diz que não existe grau. Lá no início, quando eu comecei a entender mais ou menos, porque isso aí demora um pouco pra gente chegar no entendimento, né? Sim. A gente vai aprendendo, na verdade, na rotina, conversa com, tipo, vai no médico, conversa, eles passam uma coisa pra gente, a gente pesquisa outra coisa, por aí vai. Mas não existe grau. Eu achava que tinha, igual qualquer outra doença neurológica. Sim. Mas existe tiques diferentes, né? Por exemplo, esse um que fala palavrões é um tipo de tique. Essa uma que faz isso aí que você falou é outro tipo. Os de movimento, né? O Pedro é mais movimento. O único problema dele na fala é ele dar uns cortes. Se você conversar com ele, você vai perceber que ele dá uma pausa. Uma assim. pausa. Ele dá uma pausa na fala dele. Mas ele continua o assunto. Daí ele continua, né? Às vezes ele repete um pouquinho a mesma palavra para ele te contar. Se ele vai te contar uma história, por exemplo, ele acaba repetindo várias vezes a mesma frase. Ô Magna, só para a gente falar de encerrar, vai surgindo, né? Eu achei muito interessante, porque você falou da medicação, né? Porque às vezes a gente percebe, mães, assim, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas isso é um alerta para muitas mães. Essa tentativa de tentar, primeiro com as terapias. Porque a criança, conforme vai crescendo, tanto ela pode se desenvolver mais do que a síndrome, como a síndrome
Aí, se for o caso e ela já tiver com o organismo intoxicado de medicação, vai aumentar essa dosagem e vai causar outros problemas. Então, quanto mais tarde ela começar com essa medicação, se for necessário um dia, é melhor, né? Isso Então, mesmo. fica um alerta para as mães. Você quer falar um pouquinho disso? Então, a única preocupação minha, que às vezes até fico um pouco preocupado, é ele demorar muito para dormir. Isso daí me incomoda um pouquinho, mas eu nunca dei medicamento só chazinho, Só natural. só natural. Quando percebo que ele vai demorar muito para dormir, ele próprio pede um chazinho de camomila, um suquinho de maracujá, que também ajuda ele a dormir. Ajuda. Só que até mesmo o chá de camomila e o suco, eu não dou todas as noites. Porque até isso faz a pessoa acabar só dormindo com aquilo. Sim. Né? Então eu prefiro o processo natural. E até quando eu conseguir, vai ser desse jeito. Né? Até porque, pelo que você falou, ele percebe quando ele precisa, percebe, né? Ele mesmo fala, mãe, faz um chá de camomila pra mim hoje. Às vezes eu já tô deitada. Eu optei por trabalhar no horário da noite também, que é pra de manhã ficar com ele. Depois eu levo ele pra escola, tanto que o dia que sábado, você sabe, eu acabei abrindo mão até de participar de grupo de oração, essas coisas. O horário de trabalho mesmo. Sim. Para não ficar nesse horário, cuidar dele de manhã. Poder passar mais tempo também com ele, né, Marcos? Porque daí depois ele vai para a escola à tarde, eu mesmo, né? Eu consigo levar ele na escola e vou trabalhar. E depois à tarde o pai dele pega, o pai dele já está com ele em casa. Então ele não fica muito tempo sozinho. Mas ele é totalmente independente. Ele pode muito bem ficar sozinho. Ele não precisa de cuidados. De cuidados, não. É mais mesmo pela atenção mesmo. Mais um sabe? cuidado de mãe, de aquela coisa, não gosto que fique Dá uma sozinho. atenção mesmo pra ele. Eu não deixo Tô meu sozinho certíssimo. por nada. É mais isso mesmo. Sim. Então é isso, né? Agradecer mais uma vez, né, a presença de todos aí. Para aqueles que ainda vão nos assistir, né, aí pelas redes sociais. Estamos pelas redes sociais do Miguel hoje, né, pelo Facebook. Sim. E também pelo Instagram. Da página, né, das mães, né? Na página também das mães, depois pode postar acessar lá, que a vai Fabiana acessar, vai estar lá postar, também na... né? Também na rede social. Pelo TikTok aqui. Tá meu nome aqui em cima, ó. Só procurar aqui. Vou postar também na rede vizinha depois. Quem quiser assistir depois, é mais fácil. Aí, o nosso pedido para vocês, nos ajude a partilhar, né? A compartilhar, nos ajude a compartilhar essa live, né? Possa chegar, mandamos aí de pessoas, tanto das famílias atípicas e típicas também, para assim nos ajudar a estar conscientizando aí e a bater esse papo legal que foi hoje. Deus abençoe, Mag, né, pelo seu sim, por estar aí com a gente, né, na casa aqui da Fabiana, onde a gente estamos fazendo essa live. E virar outras também, né, com profissionais, com mais mães, sobre outros temas também, sobre outras síndromes, né? Então, pode esperar que vem mais. Com certeza, pessoal, vem mais. O celular não vai estar virado, tá? Vai estar legal. Nós vamos... A gente tá aprendendo, né? Um dia a gente vai rir disso ainda, Magna, porque nós vamos ficar profissional, Diego. Nós vamos chegar em nível profissional. Agora, agradecer mais uma vez o Juliano, do Café Boa Prosa. Magna, pra você! Ele presenteou. Do Diego. E aí, ó. O da Jamila, tem aqui o meu também. A Patrícia, que agora nós vamos degustar os docinhos lá da baguete, gente, olha só que delícia. Ficou com vontade? Passa na baguete, come um docinho, tudo de muito bom gosto, ótima qualidade. E se tá? você também quiser aí nos ajudar com o patrocínio, né? Está convidado aí, nós estamos precisando de patrocínio. A gente né? agradece. Nós agradecemos, né? Pois nós somos uma associação que não... sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, né? Então nós ou tiramos do próprio bolso ou temos aí a ajuda dos irmãos sempre
que Deus, graças a Deus, tem nos sustentado, né? Então, o seu apoio é muito importante, né, para nós. Sua divulgação e também o seu bolso aí para nos ajudar. Eu quero só salientar uma coisa, adiantar uma coisa, na verdade. O meu marido falou que é tortinha de morango, então você vai passar lá na baguete. Na baguete pra comprar. Essa aqui é nossa, ó. Essa é nossa, né, mãe? Com certeza. Então, gente, nós vamos iniciar, a partir de agosto, o projeto de musicoterapia com a professora Elaine Proença, tá? Ela é musicoterapeuta, ela está se formando em canto lírico lá em Tatuí. Ela já é musicoterapeuta formada. Ela atende lá em Tatuí e atende em Santa Cruz, que é onde ela mora, e vai começar a nos atender aqui em Ourinhos também. Os nossos atendimentos vão ser da seguinte forma. Nós agendamos no Teatro Municipal, quero agradecer até quem está nos apoiando também, que nos ajudou a agendar o Teatro Municipal. A Rose Reis, ela é mãe também, e a Raquel Espada, que nos ajudou também a ter esse agendamento, essa data, porque foi tudo muito de última hora e quase que a gente fica sem. Então, vai ser desenvolvido da seguinte forma. Nós vamos ter uma reunião dia 8 para fazer uns alinhamentos, ver como vai ser esse espetáculo do dia 6 de outubro lá no Teatro Municipal. A partir de agosto, nós vamos dar início aos ensaios, onde vai ser realizada a musicoterapia, a sessão de musicoterapia com as famílias, tá? Não vai ser só com a criança, vai ser com as famílias. O espetáculo no teatro, já a mãe fala, mas meu filho não para. O meu filho sozinho no palco também não fica. Então, nós vamos fazer todo um cenário onde a família vai estar no palco, lá no teatro. Ah lá, o Beto quer café, amor, calma, só um pouquinho. Não, tem bastante. Tem bastante, a garrafa que o Juliano mandou é grande. E eu queria que vocês que tiverem interesse em participar com a gente, se manifeste, tá? Chame no privado, seja no Facebook meu, da página do Miguel, ou no Instagram da Associação da Anjos Guerreiros, Núcleo das Famílias Atípicas de Ourinhos. O nosso Instagram é Núcleo das Famílias Atípicas de Ourinhos. Chame lá no privado, siga a gente, tá? No YouTube também a gente vai estar postando esse vídeo no canal, tá? No nosso canal do YouTube. A gente vai fazer pelo YouTube, gente, mas tem que ter no mínimo 50 inscritos. A gente não tem. Se inscreve lá, incentiva. Para da próxima vez a gente poder realizar essa live pelo YouTube, né? Que aí fica uma coisa de melhor qualidade. Então ajuda a gente aí, nesses eventos. E nós vamos precisar de patrocínio também para que esse evento seja realizado. Questão de cenário, lanche para as crianças, né? Tudo isso. Então a gente conta com você, empresário, família, que não tem filho atípico, mas gostaria de ajudar, como o Diego nos ajuda também. E temos outras pessoas, tem o Alexandre Mancinho, que ajuda a gente lá do Flow News, que ajuda a gente com as lives de quarta-feira. Na próxima quarta, agora nós vamos estar entrevistando o Dr. Orlandini, ele é um psiquiatra. Vai ser uma live muito boa também, às 5 horas da tarde. E a gente quer agregar, porque nós não queremos nossas famílias separadas das outras. Nós queremos nossos filhos juntos, né? Seja na escola, seja na praça, na lanchonete, em qualquer lugar. E é isso, nosso recado é esse. Um beijão para todo mundo, um santo final de semana, que Deus abençoe cada um, tá? Amém. Passar a palavra para Jamila agora. Quer dar um tchauzinho, Jamila? Não, eu tô leve. Mas, ó, pessoal, eu vou compartilhar na rede vizinha, que eu não posso falar o nome do aplicativo, né? Todo mundo já sabe qual é. E, pessoal, curtir bastante, divulgar, compartilhar para quem conhecer. As mães atípicas ou não, compartilha aí bastante, por favor. Quer agradecer? Obrigada.
Gostei do bate-papo, foi muito legal. Agora a gente vai comer, né? Muito E o Diego, quer dar uma palavrinha, Diego? Agradecer também, Deus abençoe a todos, né? E nos ajude aí a compartilhar nas suas redes sociais. Manda um beijo pro Camila, né? Lógico, um beijo, meu amor. Tá? A Camila tem Beijo. TikTok? Camila, um beijo pra você. você. Obrigada pelo seu marido. Um beijo pra família, né? Pra Cecília. Pra Cecília, um beijão, Cecília. A Cecília, filha do Diego, vai estar participando com a gente do espetáculo. Gente, esse espetáculo não vai ser só para as crianças atípicas, tá? Se alguma família tiver interesse em participar, que Até tenha... a gente faz esse convite abertamente a todas as famílias, né? Aí que desejarem estar levando seus filhos para participar com a gente, para estar interagindo com as crianças, né? Muito importante isso. Isso. Muito Você vai importante. falar do Paulo, né? Não precisa. Não. Já participou, não? Não. E mais uma vez agradecer ao Juliano do Café Boa Prosa, que nos presenteou. Vamos tomar um cafezinho para Boa Prosa agora. E durante a semana também agradecer a Patrícia da Estação Baguete, que nos presenteou com esses docinhos maravilhosos. E na próxima live a gente espera o seu patrocínio, hein? Beijão para todo mundo, pessoal, e até mais!